Olá, boa noite, bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a especialidade cabeça e pescoço e a gente só vai aguardar a doutora, nossa especialista, conectar. Já tá conectando. Olá, oi, Oi, tudo bem, doutora? tudo Bem-vinda, bem? tudo bom? Obrigada. Doutora, eu acabei comentando um pouquinho agora com o pessoal, que a gente vai entender um pouquinho mais da especialidade cabeça e pescoço. Eu vou primeiro te apresentar. Bom, doutora Gabriele Brito, cirurgiã de cabeça e pescoço. Doutora, o que tu acha da gente deixar aberto para o pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida no decorrer da live, que possa achar que tem a ver com a tua especialidade para entender um pouquinho mais, ou se ficar alguma dúvida, o que tu acha? Acho ótimo, é bem válido. Perguntas são bem-vindas. Legal. Bom, doutora, o que é a especialidade cabeça e pescoço? Então, a nossa especialidade é uma especialidade ainda pouco conhecida, né? A maior parte dos pacientes, eles são encaminhados de outros profissionais e eles acabam parando na gente sem saber direito o que a gente trata, né? Acabou consultando com algum outro especialista ou até no posto de saúde e o próprio médico viu que tinha algum problema referente à cabeça e pescoço e encaminha para a gente. Então, nem os pacientes sabem muito bem quando nos procurar. Então, é realmente um papo bem interessante esse que a gente vai fazer para explicar para as pessoas no geral para que serve o médico, o cirurgião de cabeça e pescoço. A gente cuida. Eu achei interessante uma coisa que um cirurgião de cabeça e pescoço me falou uma vez, quando eu era ainda cirurgia geral, estava fazendo a residência de cirurgia geral, que o cirurgião de cabeça e pescoço, ele trata tumores da cabeça e pescoço ou doenças da cabeça e pescoço da meninge para fora. Ou seja, o grande problema da nossa especialidade é que muita gente nos confunde com neurologistas, né? Então, acham que a gente vai tratar dor de cabeça, porque nós somos médicos da cabeça e pescoço. E não é assim. Essa parte de cérebro, meninges, é tudo com o neurologista. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele vai tratar principalmente tumores benignos e malignos da tireoide, glândulas salivares, que é a parótida, glândula submandibular, tumores das paratireoides, que são pequenas glândulas que estão próximas da tireoide, tumores de boca, de laringe, de faringe, isso envolve a rinofaringe, a faringe, a hipofaringe, enfim, orofaringe. Então, esses são os tumores principais da cabeça e pescoço. Também a gente faz biópsias de linfonodos para diagnóstico de algumas doenças, por exemplo, assim, hematologistas que precisam de um diagnóstico de linfoma, tá? Geralmente acaba sendo encaminhado esse paciente para a gente, que daí a gente faz a biópsia do linfonodo, geralmente apresenta linfonodos cervicais, esse tipo de paciente, que são linfonodos mais fáceis de biopsiar. Então, na verdade, é uma especialidade bem ampla. Eu acho que a gente vai conversando, né, e vai Pra... falando mais ou menos o que o cirurgião de cabeça e pescoço faz. Mas geralmente são as estruturas da região da cabeça e pescoço que não envolvem o cérebro, né, que a gente Tá, trata. Lesões de tá. pele também, nódulos que surgem na pele, isso tudo a gente que faz as cirurgias, a gente que diagnostica e trata. Doutora, dá para dizer que é uma especialidade complexa, então, ou não? É uma especialidade muito complexa, mas pela região que ela abrange, né? A gente tem muitos nervos, muitos vasos muito importantes que passam nessa região do nosso corpo, principalmente na região do pescoço, mas também assim face que qualquer lesão desses nervos, qualquer se a gente pega essa estrutura de uma forma diferente na cirurgia, com uma pinça um pouquinho mais apertadinha,
pode gerar uma certa paralisia ou apenas pela própria manipulação desse nervo gerar algum problema. Então, assim, são cirurgias mais complexas, são tratamentos de tumor, né? Que se não bem tratados, pode voltar. E mesmo quando bem tratados, podem voltar também. E numa região que a gente tem, dependendo a região da cabeça e pescoço, o paciente ele tem uma perda de qualidade de vida pela manipulação daquela região, né? Tumores muito grandes de boca, que a gente tem que fazer uma ressecção muito grande, não vai ficar igual ao que era antes, né? Então isso é um assunto que é bem abordado, principalmente bem complexo. Pacientes que noto... têm que retirar a laringe, eles perdem totalmente a voz. A gente tem formas de reabilitação, mas de início, o que mais choca o paciente é que ele vai perder a voz, ele vai perder aquela estrutura que é tão importante para o ser humano, né? A comunicação. E, enfim, vai respirar de uma forma diferente por uma traqueostomia. Então, realmente, é bem complexo, porque a gente tem também que fazer um bom trabalho para conversar com o paciente do porquê que a gente está impondo aquele tipo de tratamento, né? Doutora, eu percebo até a complexidade, até na hora... A gente aqui, claro, está fazendo uma live para um público leigo, né? A gente quer passar esse tipo de informação para que a gente gere esse conhecimento. E até para expressar, explicar o que é a especialidade, eu vejo que também tem que cuidar porque as palavras são mais difíceis, as nomenclaturas são complicadas. Sim. E aí tu tem que tentar moldar um diálogo de uma maneira mais leve para que fique fácil. Se alguém ficar com alguma dúvida, né, por favor, pede de novo, a gente, né, a doutora volta um pouquinho no assunto, ou explica um pouquinho. E eu acho que, na verdade, também quem precisa ou quem já precisou é que entende bem e vai dizer, olha, estou no meu campo. Mas eu, por exemplo, que não precisei, Sim. né, fica assim, nossa, para mim é tudo muito novo, muito diferente. Eu tô acostumada de falar de cirurgião de cabeça e pescoço para cirurgião de cabeça e pescoço ou para paciente. Então, às vezes é um pouco difícil de explicar mesmo. Quando precisa de alguma dúvida. Tá tudo claro, Sim. Eu entendi, mas caso alguém fique com alguma dúvida, por favor. Bom, a senhora comentou das doenças. Então, as doenças são essas que tu citou ou tem outras, doutora, que são comuns? A doença mais comum que a gente mais vê em consultório e que mais é encaminhado para a gente é tumor de tireoide, tumor ou nódulos na tireoide, que tem uma grande porcentagem da população que tem nódulos na tireoide e em algum momento da vida vai fazer um ultrassom e vai achar aquele nódulo. E daí a gente tem que definir se é maligno ou benigno, né? Então, essa é a grande parte dos pacientes que vêm pra gente. Eu falei bastante de tumor de cabeça e pescoço, mas a maior parte realmente são tumores de tireoide. Em algumas situações, alguns tumores de pele também são maiores, mas assim, isso já está sendo um pouco mais difícil de ver no nosso consultório, tumores de pele grande, que as pessoas já ficam um pouquinho mais de olho naquela lesãozinha, procuram um tratamento precoce e daí acaba não caindo tanto no cirurgião de cabeça e pescoço. Mas também são tumores bem frequentes. Mais fácil da gente enxergar, né? Bom, sim. E quais são os tratamentos, doutora? Sempre é só cirurgia ou não? Não, não necessariamente. Então, quando a gente fala a respeito de tumores, a gente tem 3 tipos de tratamento. A gente tem cirurgia, radioterapia, quimioterapia, também tem a imunoterapia, tem vários outros tratamentos novos. Mas na parte da cabeça e pescoço, principalmente é usado cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Nem sempre os 3, né? Dependendo a situação, o estadio que o paciente chega, se é inicial, o tipo de doença, tudo isso tem que ser avaliado. Então, como a gente tem bastante doenças de cabeça e pescoço e cada uma recebe um tratamento diferente, é um pouco difícil eu falar sobre isso. Talvez se alguém tiver alguma dúvida e puder falar de alguma doença, perguntar de alguma doença específica, eu posso explicar um pouquinho melhor. Mas assim, tem doenças, por exemplo, que só a cirurgia já resolveu, tá? Sem precisar de tratamento complementar, que seria com radioterapia, quimioterapia. Em alguns outros casos, pode ser usado só a radioterapia,
sem precisar de cirurgia. Enfim, tem vários tipos de tratamento e Vai várias depender do possibilidades. estágio Depende e de da como o doença paciente e do está. estágio. Isso. Tá. Uhum. Existem alguns fatores de risco, doutora, para desencadeamento dessas patologias que são mais comuns? Então, da tireoide, a princípio não tem fatores de risco muito conhecidos. A gente sabe que é mais em mulheres, né? Ahn, e dos tumores de boca, laringe, orofaringe, principalmente o tabagismo e etilismo, que são os principais fatores de risco, tá? Tá. Na parte de orofaringe também surge o HPV, que tá ganhando bastante foco dos cabeças e pescoço ultimamente, porque acabou se tornando bastante frequente tumores em pacientes HPV positivo que nunca fumaram e nunca beberam e têm tumores de orofaringe. Então, e a exposição solar para os tumores de pele. Esses são os principais fatores de risco. Principais fatores de risco. A questão da alimentação não tem nada a ver? Tem até um certo ponto assim de nutrição, pacientes mais obesos que têm mais predisposição, mas é só citado assim, nada que é muito comprovado, tá? Tá. Bom, eu te fazer um questionamento. A região aqui que a gente tem, nariz, olhos, essa região, ela é responsabilidade, seria também do cirurgião cabeça e pescoço ou não? Sim, seria também, tá? Não todas as patologias dos olhos, né? Na verdade, mais parte do Entendi. oftalmologista. Mas, geralmente, o que a gente opera nessa região aqui? Algum tipo de tumor que apareceu na pele, que acometeu olhos, fica sobre nossa Tá. responsabilidade. Algum tumor de glândula lacrimal, que também pode acometer essa região. Enfim, tumores que não seriam ali da órbita, né, de Específicos responsabilidade. da. Isso daí é mais da nossa responsabilidade. Tá. Nariz, também seriam mais tumores de pele que a gente chega a ver no consultório, tumores ali da região da pele, no nariz, que podem tomar uma proporção bem grande, fazer uma destruição bem grande. Então, também Tá. é da nossa responsabilidade. Aqui na face a gente tem os seios, né, maxilares e frontais, né, que também é da responsabilidade do cirurgião de cabeça e pescoço, qualquer tumor que se desenvolve ali. Tá. O paciente precisa ser encaminhado ao cirurgião de cabeça e pescoço ou não? Quando é que a gente sabe dizer, opa, eu vou ter que consultar com o cirurgião de cabeça e pescoço? Não necessariamente, a gente vê de tudo. A gente vê paciente que procurou por meios próprios, a gente vê, mas a maior parte foram pacientes que foram encaminhados, realmente. Assim, consultou realmente com um médico do posto de saúde, com endocrinologista, um reumatologista que precisa de uma biópsia. E daí, otorrinolaringologista que viu alguma lesão de laringe. Esses pacientes acabam sendo encaminhados para a gente porque foram procurar esses outros profissionais, passaram por vários outros profissionais, ninguém descobria qual era o problema. E daí esse profissional encaminha para a gente, né? Tá. Então, mas tem pacientes que já vêm direto para a gente. A maior parte acha que a gente trata a cefaleia, que é a dor de cabeça, Tá, também, entendi. né? Mas Tá. tem gente assim que já sabe quando procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. Eu acho que principalmente porque nos últimos anos a gente começou a dar mais foco para a nossa especialidade, né? A gente tem aquela campanha do Júlio Verde, que é justamente para falar para a população o que o cirurgião de cabeça e pescoço faz e quando procurar esse tipo de profissional. Porque às vezes acaba sendo um diagnóstico mais precoce, né? Sem acabar rodando por vários profissionais até chegar na gente. Até chegar em quem É. realmente, né, Então, assim, consegue ou vai resolver. não tem necessidade de encaminhamento. Qualquer paciente pode procurar. Mas a gente vê no consultório que a maior parte acaba sendo encaminhada para a gente mesmo. Caminhado. Uhum. A gente até recebeu um questionamento sobre cirurgia de desvio de septo para respiração, mas quando deito, meu nariz continua fechado. Uhum. É responsabilidade do cirurgião de cabeça e pescoço ou o otorrinolaringologista é o Não. mais.
de Otorrino. cabo? É, o O otorrino é mais indicado. otorrinolaringologista. Aham. Tá. Doutora, todas as cirurgias que são feitas de cabeça e pescoço são feitas exclusivamente pelo cirurgião de cabeça e pescoço ou não? Qualquer outra, essa mesma cirurgia ela pode ser realizada por um outro profissional especialista? Então, tem especialistas que acabam fazendo, de vez em quando, algumas cirurgias que a gente acaba fazendo também, né? O cirurgião oncológico, a parte da cabeça e pescoço acabou sendo uma subespecialidade da cirurgia oncológica, né? Que a cirurgia oncológica é uma cirurgia mais abrangente. E daí, como a cabeça e pescoço é uma região muito específica, acabaram dividindo. Então, o cirurgião oncológico ainda tem residências que ensinam e tem cirurgiões oncológicos que fazem, tá? Cirurgias de cabeça e pescoço. Tem algumas residências de otorrinolaringologia que também formam os otorrinos para fazer algumas cirurgias de cabeça e pescoço. Tá. E cirurgiões gerais, até um tempo atrás, faziam as cirurgias de tireoide, né? Mas não sei como é que está agora, se ainda existe alguém que acaba fazendo essa parte ali da tireoide como cirurgião geral. Mas a maior parte, assim, acaba sendo o pessoal realmente ou da otorrino, que teve uma formação e que acaba fazendo. Até agora, poucos anos atrás, eles abriram a residência da cabeça e pescoço, ao invés de ser só como pré-requisito a cirurgia geral, virou a otorrino também. Então, os otorrinos também podem prestar a prova para fazer essa A especialidade. cirurgia. Uhum. Que legal. É Então, porque é isso que eu ia te questionar sobre o braço. Então, na verdade, é um braço da oncologia focado da na cirurgia cabeça e pescoço? oncológica. Da cirurgia Da oncológica. cirurgia oncológica. Tá, Isso. Uhum. tá. Então, para ficar bem claro, é um braço da cirurgia oncológica, em função da oncologia ser muito abrangente, esse braço veio para tentar focar, né, e ter uma especialidade mais focada, então, no cabeça e Isso. pescoço. Tá. Isso. Doutora, realmente, para mim, principalmente também, é um assunto novo, é uma especialidade que a gente não tem muito manejo de conhecer, de falar, né? De ter esse contato. De grande parte da população também, é aquilo que tu comentou, e a gente falou desde o início. Se tu já teve um problema, ou se tu estás com um problema, é que tu conhece a especialidade a fundo e até pesquisa e procura saber um pouquinho mais. Caso contrário, realmente, é um assunto novo. E eu acho que por isso que eu fiquei super feliz na hora que digo, doutora, vamos falar um pouquinho da tua especialidade, trazer para nós o que é, o que faz né, entre aspas, para que serve a cirurgia de cabeça e pescoço, qual é o foco, né? Para trazer um pouquinho mais de conhecimento para nós mesmo. E eu quero te agradecer por ter nos Eu que sanado um pouquinho das agradeço. dúvidas e tirou dúvidas do pessoal. Se o pessoal quiser seguir a doutora, eu vou deixar marcada. Ficar com alguma dúvida e quiser alguma informação, ou digo, opa, eu acho que pode ser necessário. Doutora Gabriele fica super à vontade, né, doutora? Isso. Inclusive, eu acabo postando conteúdo, né? E eu sempre deixo em aberto para quem tem dúvidas sobre aquele assunto, porque eu comecei agora nessa parte de Instagram, né? Então, a gente tenta informar o máximo que as pessoas deveriam saber sobre a especialidade, mas tem coisas que realmente surge a dúvida do paciente, a gente responde ali. Eu sou bem aberta, eu sempre respondo tudo que as pessoas me perguntam no Instagram. E eu gosto dessa participação das pessoas porque, para mim, eu cresço, né? Eu cresço como profissional e eu consigo ajudar as pessoas também e, inclusive, falar mais sobre a minha especialidade, né? Mais gente vai ficar sabendo melhor o que o cirurgião de cabeça e pescoço faz e eu acho que isso é muito importante para a nossa especialidade no geral, né? Não, e outra coisa, né, doutora? Às vezes um questionamento, ou às vezes um assunto que é super comum para vocês, ou para, né, uma porcentagem do público, mas para a grande maioria não. Então, É, às vezes, uma perguntinha que pode parecer boba, façam a pergunta, tirem a dúvida. O especialista está super pronto a responder. Ó, foi falado em HPV na laringe. A causa é sexo oral? Aí, pergunta. então,
Da laringe não é muito, não é na orofaringe, né, que eu falei. A laringe Tá. ainda tem alguns estudos que eles estão, que está sendo feito para ver se pode causar. Tem alguns casos que teria de tumor causado por HPV na laringe, mas a maior parte é a orofaringe, que é aquela região das amígdalas, tá? Ah, E tá. sim, o sexo oral seria um causador. Tá? Sexo oral desprotegido, no caso, né? Sem Eu o já uso ia dizer, o que de fazer para camisinha. evitar Camisinha. sexo protegido? É, exatamente. Bom, doutora, muito obrigada, De nada, tá? muito obrigada pelo convite. Imagina. Boa noite Qual- para todo mundo. Amanhã tem mais Girando Conteúdo. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite.